Estamos dando início ao segundo momento do segundo Congresso Nacional de Saúde Mental e Educação. Iniciamos agora com a palestra da professora doutora Raquel Pão de Antizei. É assim, professora Raquel? É? Vou fazer uma breve apresentação aqui da professora Raquel, que vem aqui nos prestigiar com seu conhecimento. A professora Raquel é graduada em Psicologia pela PUC de Campinas, mestra em Psicologia pela PUC de Campinas também, doutora em Psicologia, também pela PUC de Campinas, sob orientação da professora Raquel Souza Lobo Guzzo. Atualmente é professora da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, tem experiência como psicóloga escolar e atua principalmente com os seguintes temas: psicologia do desenvolvimento, psicologia escolar, ensino superior, políticas educacionais, formação do psicólogo. Professora Raquel, boa tarde, seja bem-vinda e eu lhe passo a palavra. Muito obrigada por estar aqui conosco. Eu que agradeço, Fernanda. Boa tarde. Fernanda, você controla o chat, você me avisa, a tela fica... Pode deixar que eu vou controlando, vou anotando todos os questionamentos aqui, e aí ao final a gente tem um momento para a gente conversar. Tá bom, porque às vezes eu perco alguma coisa, né? Tá, eu Mas... vou anotar. Obrigada. Bom, acho que a Fernanda já me apresentou, né? Queria dizer que essa palestra seria mais um tom de conversa, né? Se estivéssemos, acho que presencialmente a gente podia fazer até uma com 27 pessoas, daria para fazer uma dinâmica, né? Para que cada um se apresentasse, se alguém quiser falar um pouco, né? O motivo pelo qual veio assistir, né? Sobre a angústia do educador, achei que foi um tema interessante proposto, né? Fiz algumas suposições, algumas perguntas no slide, depois se tiver um modo de compartilhar, Fernanda, fica à vontade, tá? Para compartilhar. Todos os slides têm referências ao final, não sei se é uma prática muito comum, né? Mas para quem é docente isso é bem importante. Então, se vocês quiserem perguntar, fiquem à vontade para isso, tá? Eu vejo só vocês, né? Aí ninguém normalmente chama a gente ligando câmera, mas se as pessoas quiserem, fiquem à vontade também, né? Bom, vamos lá. Acho que... quer passar para o primeiro, Fernanda? Você já passou? Para mim aqui não passou. Não sei se você está... Esse é o da Flávia. Estou falando da tela que eu estou vendo, tá? Não sei se é o... Tá, só um minutinho. Professora Raquel, só um minutinho. Isso, passa para o segundo, Fernanda. Às vezes você passa e volta, ele vai. Tem que fazer algumas vezes. Só um minutinho, professora Raquel, eles não estão conseguindo aumentar a tela. Tá. Né, Não, mas eles tudo já bem. vão conseguir. Só um minutinho. Professora Raquel, enquanto eles vão aqui abrindo o arquivo e expandindo aqui a tela, vamos aproveitar nosso momento, né? Já que você deu uma abertura para nós para falar sobre essa temática, a angústia do educador, né? Estamos aqui à frente do SUS, né? Eu, Júnia, Flávia,
Nós Eles estão também aqui? trabalhamos no SUS. Ah, A tá bom. Júlia também é psicóloga, também esteve no SUS por muitos anos conosco. A Flávia, que é enfermeira, está no SUS também, né? Nós vimos muitos educadores chegarem até nós muito angustiados, né? Houve muita mudança na forma de trabalho, houve muita mudança na forma que os alunos chegavam até eles. Então, assim, quando nós pensamos nesse congresso da educação, nós falamos de nós temos que dar voz para essa angústia, porque a angústia está aí. E aí, né? Como que nós vamos conversar sobre isso? De que forma que a gente vai abordar isso? E aí pensamos assim, vamos dar esse título, a angústia, É, porque ela está aí, está presente, se fez presente durante a pandemia, acho que já se fazia presente antes, né? E agora, nesse momento, não sei nem se a gente sim. pode falar pós-pandemia, mas Tá voltando, né? mas assim, pós um momento de isolamento, porque nós Sim. estamos nesse momento retornando, né? Voltamos às práticas presenciais, mas a pandemia não acabou. O que acabou foi o isolamento, né? Então, por isso esse nome, né? A angústia do educador. É. E aí, se você, acho que é interessante, né, Fernanda? Deve ser um público também voltado para a educação, né? Um público dessa área, da psicologia, da educação. Não sei se tem mais alguém aqui de outra área. Se tiver, pode se manifestar, né? Se você quiser passar, tenta passar agora, Fernanda. Acho que ele está expandido. Passa para o próximo slide. Para mim, está no primeiro ainda. Não sei. Aí. Aqui está aparecendo o segundo. Isso. Aí, conseguimos, finalmente. As tecnologias nos mordem aqui. É, não, não tem problema, né? Talvez aí um pouco para a gente pensar, né? Esse primeiro item, né? Talvez a busca por uma discussão sobre o tema, né? A angústia, seja permeada por diferentes interesses. Foi exatamente o que eu supus, né? Pessoas angustiadas ou lidando com a angústia do outro, no nosso caso, né, Fernanda? Ambas as situações aí suponho seja o principal motivo dessa busca, né? Então, eu acho que quem busca, estou pensando que eu estou falando isso, para quem está lidando ou para quem está sofrendo, né? Então, uma fala comum é, é o que eu pensei agora, né? Que eu coloquei aqui no segundo item, mas digo de antemão, a discussão proposta aqui é ressignificar, atribuir um novo sentido, depois eu até posso falar sobre isso, né, sobre sentido, a ideia de sentido, e portanto uma nova prática, né, porque se eu ressignifico uma coisa que eu penso, isso necessariamente muda a minha prática, que hoje propomos, não pretendo acabar com a angústia, isso é uma coisa bem importante, então não se trata de uma discussão terapêutica, né? Pode ser que existam e as pessoas têm o direito de se manifestar. Meu e-mail está aí na primeira prancha, até para poder. Eu estou aberta, né? Caso alguém queira contar a história pessoal, mas nesse momento a ideia não é fazer um grupo terapêutico e acabar com essa angústia, mas entender que ela é parte de um processo de produção social inserido em um contexto de potência e adoecimento. Então, se a proposta aqui é pensar, né, o grupo terapêutico, já estou dizendo de antemão, a gente não vai fazer isso. A ideia é ressignificar o conceito de adoecimento, de saúde, de doença, de angústia, portanto, né, e pensar aí questões bem de conceito e que, claro, vão se traduzir na prática. Vamos lá, pode ir para o próximo, Fernanda, por favor. São bem, é breve, tá? Acho que tem 10 slides no máximo para quem está assistindo, então não se preocupem que não é uma coisa exaustiva aí de conteúdo teórico. Acredito até que eu abra antes dessa 1 hora para poder fazer uma discussão, né? Então, só para contextualizar, a ideia de adoecimento mental. Então, eu não sei se todo mundo aqui é dessa área, né? E aí eu vou trazer um pouco desse conceito. Né? Nos últimos anos, o adoecimento mental tem sido um dos fenômenos mais marcantes da sociedade capitalista, produto das contradições e da exploração de classe, se materializando em ansiedade, estresse, depressão, fobias,
Desordens alimentares, automutilação, autolesão, acho que essa é uma questão muito importante para quem trabalha em escola, especialmente com criança de Fundamental 2, adolescente, esse número está explodindo, pelo menos assim, né, da realidade da qual eu venho, né, embora eu esteja falando daqui de Uberaba, eu não sou daqui, eu sou do interior do estado de São Paulo, e eu trabalhei muitos anos em Araras e a gente fez um levantamento em 2018 da quantidade de crianças que vinham com essa demanda de autolesão e automutilação e tivemos tentativas de suicídio dentro das escolas, né? Insônia, dentre outras questões aí importantes que vêm sendo as principais manifestações do adoecimento mental. Esse massivo adoecimento, né, então essa crescente, não importa se fala assim, nossa, mas antes não tinha, né, a gente sabe que, por exemplo, né, acho que é muito comum a gente ouvir assim, nossa, eu tenho 44 anos, né, quando eu tinha 15, 16, eu não ouvia falar da palavra depressão, era acho que era muito raro uma situação ou outra, ou até mesmo, né, situações assim, de pessoas que naquela época tinham um sofrimento muito intenso e que hoje entendem que naquela época era uma depressão, né? Mas não era comum, não havia, você não falava muito sobre isso. Um ponto importante é considerar o seguinte: não significa é, esse aumento ele pode vir porque agora as pessoas têm consciência de que este processo pode se chamar depressão. Um processo de adoecimento pode se chamar estresse. Um processo de adoecimento pode se chamar ansiedade, que antes era tido como algo, né? Então, assim, eu acho que é interessante um exemplo aqui, quando eu vou dar prova, né? Os alunos falam, nossa, né, tem gente que fica muito ansioso. Tá bom, isso faz parte, né? Na minha época, a gente não dava esse nome, ansiedade. A gente só chega a falar, professora, dá a prova logo, que eu quero acabar logo, mas a gente está falando desse processo, né? Mas o massivo adoecimento, ele se dá em meio a um cenário, então eu vou falar do contexto, tá? Em um cenário no qual se fala muito na necessidade do sentir-se bem. O que significaria, né? Se realizar como profissional, como pai, como mãe, como cônjuge, como cidadão, capaz de contribuir efetiva e resignadamente com a sociedade tal como nos é apresentada. Então, a gente está numa era do sentir-se bem, da produção de saúde. Eu não sei vocês, mas, por exemplo, uma das coisas que me incomoda bastante é as pessoas publicando nas redes sociais essa coisa do eu levanto super de bom humor, venho fazer exercício, né? Tira a foto do prato de comida que está comendo quando faz um prato bom, né? Então, são coisas que nos levam a pensar assim: eu tenho que estar bem o tempo todo, eu tenho que fazer o certo o tempo todo. Então, é sobre essa temática que a gente está repensando essa ideia do adoecimento mental, né? Essa ideia, né, do fetiche de uma vida feliz, então estou chamando de fetiche, contextualizando a partir de uma realidade capitalista, né? Isso tem um tom teórico aí que se alguém tiver curiosidade, depois eu posso mandar mais material. Mas isso é um fetiche. Por que que é um fetiche? É um fetiche porque é algo almejado, né? Algo desejado. Eu quero isso, meio que levado por uma onda, né? Então, é que nem história de celular, né? Eu quero um celular. Eu vou comprar um celular, eu desejo aquele celular, né? Mais do que tudo, nossa. E a ideia de que a gente precisa daquilo, né? Esse fetiche de uma vida feliz, cuja retórica está baseada num certo entendimento de sucesso profissional, de uma família estável, ideal, vendido por uma classe dominante muito pequena, né? Além de pressionar as pessoas para que alcance essas conquistas, esconde as contradições que levam os trabalhadores, de uma forma geral, né, é, de, peraí que eu estou aqui só para ver, de desgaste físico, as situações de desgaste físico e mental, de sofrimento e de adoecimento. Então, acho que isso é um ponto bem importante para a gente pensar que
quando a gente, então deixa um pouco de lado a ideia do adoecimento, pensa a ideia da saúde, a saúde, o exercício, a boa alimentação, a felicidade, o estar bem, é algo produzido tão forte, né, que isso acaba pressionando, né, a gente a viver essas situações, né? E ela esconde ao mesmo tempo essas contradições que levam a gente a esse desgaste, né? Nossa, mas então eu tenho que estar feliz, eu tenho que fazer isso assim, eu tenho que acordar sempre de bom humor, eu tenho que postar fotos felizes. Essa situação que gera muitas vezes essa sensação de sofrimento e de adoecimento, porque eu não me permito um estado de letargia, de angústia. Eu acho que tem um filme bem interessante sobre isso, me veio agora à cabeça. É um filme chamado Angústia. Ele é bem antigo. é, não assistam ele no momento em que vocês estão para baixo, porque ele é um filme que ele fala sobre angústia. Eu acho que é um dos poucos filmes que traduz a vivência. Então, ele é um filme em que os personagens vivenciam uma angústia. Ele é uma cena o filme inteiro passa, né, numa situação de um casamento que vai acontecer. Só que aí, eu não me lembro exatamente, mas eu acho que a Terra vai bater na Lua, né? Ou a Lua está vindo, caminhando em direção à Terra, e as pessoas planejando um casamento, mas uma situação em que a angústia é muito presente. Eu me lembro que eu assisti esse filme com duas pessoas, e uma delas queria sair no meio do filme. E falou assim: Nossa, esse filme é muito angustiante. Eu falei: Mas é exatamente. Né? A proposta do filme é falar sobre a angústia, e a angústia não é um sentimento gostoso, não é um sentimento fácil. E o fato, então, qual é a questão aqui colocada? A nossa sociedade, ela tem feito a gente vivenciar situações de fetiche do bem, do estar feliz, de modo que a gente não tolera mais situações de angústia, por exemplo. A gente não tolera mais situações de melancolia, a gente não tolera situações de tristeza, né? Então, isso não faz mais parte. Então, essa contradição que eu quero deixar colocada aqui. Não sei se alguém tiver, acho que estou vendo que tem pergunta aqui, Fernanda. Ah, o livro. Comentário aqui do Gabriel falando, eu adoro aquela expressão família de comercial de margarina, para falar É, sobre isso, né? Porque é realmente tudo isso, né? O sentir-se bem sempre, né? É o sucesso de uma família, a estabilidade, algo assim que muitas vezes não retrata a rotina, né? A vida real. a vida real, é isso mesmo, né, Gabriel? Acho que a ideia da família Doriana, né? Eu cresci ouvindo muito isso, assim. Esse comercial da família feliz, da família alegre. Eu não sei se na época que eu estava fazendo doutorado, eu conheci uma psicóloga do desenvolvimento da Inglaterra, ela se chama Erika Burman. Ela trabalhava com a ideia das propagandas, e ela fez um estudo muito interessante, né, na Inglaterra, mas ela foi pegando do mundo todo. O mundo todo trabalha com isso. E uma das ideias, num dos trabalhos, ela fez uma análise sobre as propagandas de sabão em pó. Vocês já repararam que as propagandas de sabão em pó, elas são propagandas que as pessoas estavam sempre de branco? Sempre com roupas claras e bonitas, né? Aí, assim, como assim, né? O bonito, o branco, o clean. Aí vem toda uma discussão em torno disso, enquanto, por exemplo, a sujeira é bom para a criança, então a criança tem que ficar suja, tem que brincar na terra. O que que eles fizeram? Começaram a colocar a criança brincando na lama, e aí você usa o mesmo sabão em pó para limpar a sujeira que antes estava lá. Então, é essa ideia de você sempre ter a coisa essa não é a realidade. Né? Essa roupa branquinha, a criança que se suja, toma banho e veste a roupa linda e bonita e clara e branquinha, não é a realidade. Isso não é a realidade da maioria das pessoas. E essa ideia de você, então vou pegar o exemplo da roupa. A ideia da gente ter a roupa clarinha, branquinha, bonita, passadinha, né? O passar roupa é uma discussão boa que dá aqui também. É,
é uma coisa que a gente trabalha tanto para ter por causa das propagandas. E o trabalho dessa psicóloga é exatamente criar políticas para impedir que essas propagandas virem alguma coisa muito forte, porque as pessoas desejam isso que cria o fetiche. Elas desejam algo que é humanamente muito difícil de manter, tá? Então é essa não é contradição, é uma contradição do ponto de vista da dialética, né? No sentido de que eu desejo tanto isso, eu luto tanto por um algo que não é possível, que isso por si só vai promover o adoecimento. E aí eu vejo que aquela família está feliz, eu ainda crio culpa, né? Do porquê é que eu estou vivendo aquele sentido de sofrimento, tá? Então é um pouco dessa fala, né, que eu estou colocando aqui. E aí também tem mais uma pessoa que falou do livro, né, que é chamado Angústia, e ele de fato é um livro angustiante de ser lido, né? Não sei se você quiser falar um pouco, mas é exatamente essa ideia. E é provavelmente, e é assim, né? Esses livros, acho que tem um autor também muito interessante, o Goethe, né? Ele fala muito sobre sofrimento. São livros difíceis de ler, são livros que tratam não da coisa bonita, de você esperar o fim bonito, né? Cria essa angústia. E é difícil permanecer nela. É difícil saber. Então, esse é o ponto, tá? A gente não consegue mais vivenciar uma situação, uma emoção que promova em nós sentimentos, eu vou colocar assim, desse peso negativo, por conta de uma produção social, e não porque é meu, tá? Então, é esse o tom que eu estou dando aqui. Pode passar para o outro, Fernanda, por favor. Bom, como a proposta aqui, então, né, é ressignificar esse adoecimento, vamos contextualizar inicialmente o conceito de saúde. Então, eu vou trazer aqui para vocês uma ideia do conceito de saúde, pode passar para o próximo. Os dois textos que eu uso para isso estão nas referências aqui, nos slides depois, tá? Eu fui colocando algumas ao longo do slide, mas eu deixo disponível depois. Bom, inicialmente partiu-se de uma ideia de um estado em que a ausência de doença definia o que era saúde. A gente está falando lá do início do século passado, tá? Quando começam a surgir algumas das primeiras ideias de políticas a respeito do que é saúde, né? Então a ideia era um ser saudável era um ser que não ficava doente, que não apresentava doença. Estar com saúde é não estar doente. Até hoje, isso é fala de muitas pessoas, né? Assim, tá tudo bem? Ah, não tô doente, tá tudo bem. A gente tem que agradecer porque eu tô tudo bem. Minha vida tá um caos, né? A pessoa pode não ter dinheiro, ela pode estar vivendo uma situação de violência, mas ela não estou doente, não apresento uma doença, tá tudo bem. Mas não estar doente é ter saúde? Esse é um questionamento importante e que foi lançado à época, né? Então, as produções científicas começam a questionar esse tipo de ideia. Não estar doente, né? A ausência de doença, o fato da pessoa não estar doente, implica que ela tenha saúde? Esse é um ponto importante. Eu vou trazer três marcos aqui, tá? O segundo, né, avançando nesse conceito, a saúde passou a ser definida como um estado de completo bem-estar físico, mental e social. Então, avançou. Não era mais a ideia de ausência de doença, mas de um completo bem-estar físico, mental e social, e não consiste apenas na ausência de doença ou de enfermidade. Isso é uma definição da OMS de 1946 e que perdura em muito das políticas de saúde em muitos campos de trabalho, né? Qual é a questão que vem então, né? Seria possível atingir um estado de completo bem-estar? O que de fato ele significa? Eu não sei se alguém quer comentar. Essa é uma coisa interessante. Fernanda começou a falar sobre uma sensação. Se a gente perguntar aqui para cada pessoa que está aqui, o que que é bem-estar para você? A gente vai ter diferentes respostas, né? Não sei se alguém quiser. Acho que
Tem uma pessoa que colocou aqui, né? Sentimentos como angústia, tristeza são tratados como errados, altamente negativos, e por isso que se nós não tivéssemos o direito, é como se nós não tivéssemos o direito de nos sentirmos desse jeito, exatamente. Então, por exemplo, Amanda, para você, bem-estar pode envolver um certo nível de angústia e tristeza? Se vocês quiserem abrir o microfone, fica à vontade, eu acho mais fácil falar, mas ou para outra pessoa, né? Ou o que é o bem-estar físico? Um completo bem-estar físico. Essa é a definição, tá? Nossa, se tem professor na área, normalmente. É complicado falar, né, Raquel? Um completo bem-estar físico, estar plenamente se sentindo bem fisicamente, né? Uma ausência de angústia, de tristeza. Acho tão impossível, né? É, Tão impossível, tão irreal. e você percebe, Fernanda, que há um avanço, você provavelmente deve ter estudado isso, né? E lida com isso. Há um avanço muito importante nessa definição, né? A ausência de doença é você dizer à pessoa, eu vou aferir a temperatura, eu vou medir a pressão, eu vou pedir um exame de sangue e tá tudo bem, né? Isso é ausência de doença, você não tem indicadores clínicos de nenhum adoecimento. A, a definição, ela avança, ela vai para um completo bem-estar físico, mental e social. A ideia do social, então, né, é mais problemática ainda. O que que é um bem-estar social? Aqui a Bianca colocou a impressão que dá é que um completo bem-estar não comporta qualquer incômodo, exatamente, Bianca. Né? O completo bem-estar nos dá essa ideia de que você é um ser 100% feliz, de que você não tem problemas de saúde física, que você não sente dores, que você não. Por exemplo, né? Você parar para pensar, uma criança que nasce com uma predisposição para o diabetes ela vai manifestar isso, né? Claro que tem muitas condições que deflagradoras, mas o fato dela ter uma predisposição já não garantiria esse completo bem-estar, então não envolveria, né? Aí a Leila colocou: bem-estar é estar confortável físico e psiquicamente, né? Feliz. E você percebe, Leila, como que é o estar confortável para algumas pessoas, né? É assim, conheço pessoas que não toleram brigas, por exemplo, né? Então, se a gente falar psiquicamente, né? Uma pessoa que assim, eu briguei com o meu colega, eu briguei com um amigo meu, nossa, isso me destrói, eu fico mal, mas eu entendo que é parte do processo, eu estou num estado de tristeza. Isso não significa que eu esteja psiquicamente comprometido, né? Ou o término de um relacionamento que te faz mal, por exemplo, ele vai provocar sofrimento, né? Mas isso pode ser a busca pela saúde, por exemplo, tá vendo? Percebe como que são pontos antagônicos, né? Aí o Gabriel colocou: tem certo papel da sensação de êxtase no bem-estar? Sim, tem, tem um certo papel, muito importante, né? Porque ele produziria isso, né? Quase que surreal isso, né? Nem com medicamento de uso contínuo a gente consegue isso de uma maneira tão forte, mas a gente almeja, né? Aí, isso, Leila, um sofrimento momentâneo. Então, esse é um bom exemplo, né? É, eu vou tratar dele depois, acho que é melhor, e aí eu vou avançar no conceito. Tem mais uma pessoa colocando aqui, Amanda. Não acho que o bem-estar seja uma completa ausência de tristeza. Ó, tá vendo? A Amanda está trazendo um aspecto diferente. Eu acho que essa suposta ausência de tristeza seja algo muito utópico, talvez. Se levarmos isso em consideração, o bem-estar como ausência de tristeza, nunca vamos estar bem de fato. Acho que o diálogo sobre a tristeza, por exemplo, entender o que é o sentimento válido e que você se sente assim e o motivo pelo qual se sente seja um bom exemplo da busca de bem-estar. Então, aí, é super interessante. Deixa eu ver qual é, Amanda. É, a busca do bem-estar e não o estado, tá vendo que está como estado completo de bem-estar físico? É uma das coisas que passou a ser
muito criticada, né? Porque seria possível atingir um estado de completo bem-estar? É possível isso? Quem tem isso? E o que de fato ele significa? Só o que a gente está trazendo aqui, né? Como que para algumas pessoas tem conceitos diferentes de outras pessoas. Então, passou a ser, embora recente, né? Quando a gente fala em avanço de ciência, 1946 é recente, né? E em 1986 tem um marco importante no campo da saúde, né? Conferência Nacional de Saúde, foi sugerido que saúde incluísse fatores como dieta, educação, trabalho, situação de moradia, renda, acesso a serviços de saúde. Percebe como que isso dá um salto qualitativo muito importante, começa a fazer a gente ressignificar que o fato que saúde envolve, além de você ter um estado, mas, por exemplo, ter trabalho, né? A sua situação de moradia, a gente fala de situações muito diferentes quando você pega uma pessoa que vive numa favela, né? E que eu fico pensando assim, a situação da chuva de pedra de algumas semanas atrás, né? Aquela chuva de pedra não destruiu a casa onde eu moro, né? Ela quebra algumas coisas. O máximo que pode ter acontecido, né, comigo, na minha condição de moradia, era quebrar coisas, né? Não aconteceu nada grave. Mas para algumas pessoas que moram numa casa que não tenham condições de suportar aquilo, pode ter significado acabar com o único local que a pessoa tem para poder morar. E aí essa pessoa vai para a rua, né? Então, são situações, são condições muito diferentes e que, claro, determinam processos muito diferentes entre eu e essa pessoa, tá? Renda, acesso a serviços de saúde, né? Então, o que eu tenho condições de comprar aquilo que eu preciso para sobrevivência, me dá uma sensação de bem-estar. Eu não vou passar fome, eu não vou sofrer necessidades básicas. Então, isso também está envolvido naquilo que a gente hoje trata como um conceito de saúde. Né? Então, o conceito brasileiro de saúde começou a ser entendido de forma mais complexa, é isso que eu quero apontar, considerando princípios de universalidade, integralidade e equidade no cuidado à saúde. Isso lembra a gente do SUS, né? O SUS é um campo muito importante, né? É uma coisa muito, eu li um texto, Fernanda, na graduação, até hoje, para mim, ele é muito impactante, né? Ele é uma política muito importante, né? Eu li um texto que chamava O SUS pode ser o seu melhor plano de saúde, né? E a gente dá pouco valor, mas ele traz um conceito muito importante hoje dessa ideia de saúde, muito diferente da realidade privada, inclusive, e que envolve, né, uma complexidade de alguns desses princípios que, né, são fantásticos em termos de você mudar a concepção. Então, pensa bem, da ausência de doença, ele passou a pensar ideias de integralidade, de equidade no cuidado, na busca, né? O Cauã colocou aqui a minha visão de bem-estar é que um forte ponto de equilíbrio e certas angústias podem até nos tirar desse ponto, mas voltamos ao equilíbrio com atenção a certo ponto. Então, ela é uma ideia de movimento, né, Cauã? Não é uma ideia de estado de completo bem-estar. O que implica dizer, pode passar para o próximo, Fernanda. O que implica dizer, né, que é uma ideia de movimento e não um estado, né? Você pode estar vivendo um dia muito bom, você foi lá, você se dispôs a uma meta, você atingiu, você alcançou, você não está doente, você comemora isso. Não necessariamente isso faz você gozar de um pleno estado de saúde. Tem muitas outras questões que devem e que envolvem isso, né? Que é a ideia de movimento, de busca. Mas e na saúde mental? Então, o que que a gente tem a agregar aqui, porque é o campo de formação, meu campo de formação, né? Quando a gente pensa a ideia de saúde mental.
O termo bem-estar, presente na definição lá da OMS, é um componente é um componente tanto do conceito de saúde e passou a ser usado para a definição de saúde mental. Então, a ideia de bem-estar é importante aqui. A gente não está dizendo que a gente deve jogar ele fora. Ele é entendido como um construto de natureza subjetiva, fortemente influenciado pela cultura. E por que ele é importante? Porque na primeira definição lá, a ideia de saúde estava muito relacionada à ausência de doença que o médico diagnostica. E, inclusive, é o médico, até hoje, o profissional responsável. Não sei se tem um médico aqui, mas essa é uma ideia que a psicologia critica muito, né? Não só a psicologia, mas a ideia de que é um médico que fecha um laudo, né? A pessoa pode estar tendo um adoecimento por depressão, esse é um campo muito específico da psiquiatria e da psicologia, ainda assim quem dá um laudo final é um médico. Quem determina um afastamento, quem determina o cuidado, uma medicação, é um médico. E aí quem trata, qual é o tratamento mais efetivo? A pessoa vai lá no psicólogo para poder fazer psicoterapia, isso numa situação ideal, né? Mas ele é um conceito muito importante, né? A OMS define saúde mental como um estado de bem-estar no qual o indivíduo percebe suas próprias habilidades, pode lidar com os estresses cotidianos, pode trabalhar produtivamente e é capaz de contribuir para a sua comunidade. Olha como que muda. Ele é uma pessoa que pode estar doente, ele é uma pessoa que pode ter um transtorno de desenvolvimento, mas ele consegue perceber as suas habilidades e lidar com as situações estressantes do cotidiano. Significa, eu sei que a coisa está difícil, mas eu sou capaz de lidar com ela. E não significa feliz. Olha que interessante, que importante isso. A ideia de trabalhar produtivamente ainda está muito ligada à ideia de uma sociedade capitalista, ok, nem sei se essa é a questão da gente discutir agora, tá? Mas significa colocar uma pessoa, por exemplo, né? Vamos pensar sobre esse conceito, centrado ainda na ideia de que quem está em processo de sofrimento mental não possui saúde mental. Isso aponta para algum problema? Pensa bem. Né? Quando a gente coloca, ele é um bem-estar no qual o indivíduo percebe suas próprias habilidades e pode lidar e trabalhar produtivamente, significa que você é capaz de enfrentar, mas o sujeito que está lá adoecido, por exemplo, a depressão que te derruba, ela vai te deixar na cama, ela vai te deixar num estado de confinamento. Então, é como se não fosse possível esse tipo de coisa, tá? Então, é como se fosse assim ele não envolve o sofrimento mental como processo de saúde. E aí pode passar para o próximo, antes que vocês me matem para pensar aqui. A análise dessa ideia, tá? A síntese da ideia. Existem dois enfoques quando a gente olha para o conceito de saúde, um biomédico e um que olha para uma produção social. O enfoque biomédico ele, ele tem foco na doença e as suas manifestações no indivíduo doente, né? Então, quando você vai no médico, ele pergunta assim: por que você veio aqui? Né? E você vai tentar encontrar um motivo que te levou ao médico, e não porque eu vim aqui para fazer um exame. Tem pessoas que fazem isso, né? Mas não porque eu estou bem e vim fazer um acompanhamento, né? Normalmente, por detrás dessa pergunta vem uma expectativa de que algo pode estar acontecendo. Por vezes a gente até arruma uma desculpa, né? Fala, nossa, eu tô com uma dorzinha aqui, eu acho que eu vou marcar um médico para ver se não é nada, né? E o enfoque na produção social no qual a saúde é mais complexa, tá errado ali, do que apenas a manifestação de doenças envolvendo aspectos sociais, econômicos, culturais e ambientais. Nesse sentido, então, a gente tem que começar a pensar a saúde como uma manifestação de múltiplas dimensões do nosso desenvolvimento. Nós não somos seres biológicos apenas. Então, a minha saúde não é determinada apenas pelo meu organismo estar sadio, mas também envolve pensar aspectos sociais, econômicos, culturais e ambientais, pelo menos. Nesse sentido, a loucura é muito mais do que um diagnóstico psiquiátrico, um CID, por exemplo.
já que prevê que as pessoas com qualquer adoecimento mental ou com transtornos psiquiátricos podem ter qualidade de vida. Elas podem ter saúde a despeito de estarem adoecidas. Então, o verbo é muito importante nesse momento, né? Elas podem estar adoecidas, mas elas também podem ter qualidade de vida e elas também podem produzir qualidade de vida para o outro. Essas pessoas podem trabalhar, elas podem participar de atividades em comunidade, nas suas relações sociais, desenvolver os seus potenciais e ainda assim sofrer um transtorno. E ainda assim estar em estado de depressão, né? Acho que muda o enfoque muito para dizer que você está em um estado depressivo, que você está em uma situação de adoecimento, de envelhecimento, de sofrimento. Eu ia falar envelhecimento, ó, que furo seria, mas é nesse sentido de você, é nesse sentido de você considerar que, a despeito da depressão, existe um ser potente em termos da sua saúde. Não sei se fica clara a ideia. Se alguém quiser perguntar ou manifestar, fica claro isso? Pessoal, fique à vontade. Vamos aproveitar esse momento com a professora Raquel. Sim, fica. Inclusive para, tá claro, inclusive para dizer eu não concordo, tá? Porque essa é uma ideia que dá ampla discussão. Fica claro. Então, a ideia, pode ir escrevendo, tá? Que eu vou lendo. Pode passar para o próximo, Fernanda. Às vezes você está digitando a resposta é longa, eu passo, né? Mas pode escrever que eu volto nela. Então, a gente precisa contextualizar essa ideia, né? A saúde mental e a sociedade capitalista. Então, é a ideia do que eu vou falar aqui para chegar na angústia do educador, né? O tema da saúde mental, ele deve ser entendido como parte da realidade concreta da exploração capitalista. Nós todos estamos vivendo isso, né? Quem não trabalha sofre porque não trabalha, porque a nossa ideia na nossa sociedade é que você é um ser na sociedade se você trabalha. Não é raro, essa é uma dinâmica legal de se fazer. Quando você está se apresentando, você fala o seu nome e o que você é, né? Eu sou a Raquel, professora. Eu sou a Raquel, sou psicóloga. A gente se define assim, né? Você não fala de outra característica, você se define, a sua segunda definição depois do nome é o seu trabalho. Não trabalhar é uma dada condição colocada por uma sociedade capitalista como algo de exploração, de improdutividade, como se você, assim, você não trabalha, né? Mesmo para aposentado, você é aposentado, você não trabalha, né? Nesse sentido, associar a saúde mental apenas a fatores biológicos, né? Então, definir que uma pessoa tem saúde mental, ela é bem, né? Ela está bem. Há aspectos biológicos, os indivíduos isolados, implica em excluir o seu caráter histórico e social. Então, significa você avaliar, você considerar que existem aspectos diferentes aí, nessa condição, muito além do ser biológico. Então, saúde mental não tem mais a ver só com estados de questões biológicas, né? Detectadas em exame clínico, em exame de que um médico faz, né? Se a gente faz isso, a pessoa está bem de saúde. E é comum a gente falar assim, nossa, você tem saúde, não reclama da vida. A pessoa está sofrendo, está vivendo um processo de sofrimento, né? A gente isola, a gente exclui o caráter histórico e social que constitui aquela pessoa. Os fatores biológicos não se explicam sozinhos, devendo estar articulados à dinâmica histórica da sociedade. Então, não se trata, e aqui eu não tenho pretensão de eliminar esse fatores mentais também são adoecedores e muito, né? Então, não se trata de excluir os fatores biológicos, mas se trata de incluir ao conceito e à avaliação que fazemos de estado de saúde aspectos históricos, aspectos culturais que envolvem o contexto daquela pessoa.
Então, o processo de trabalho, de produção de mercadorias e como isso impacta na vida das pessoas, essa compreensão permite entender como se adoece e se morre nas diferentes classes sociais. Na sociedade capitalista, a burguesia, né, que é detentora dos meios de produção, precisa de trabalhadores aptos a produzirem em suas fábricas. Ou seja, na lógica capitalista, o que determina o ser saudável ou não é a capacidade do sujeito de trabalhar e manter-se produtivo. Então, se a pessoa adoece, se ela não está aguentando, e aí o boom do estresse, né, principalmente no início desse século, foi muito grande. Eu me lembro que teve uma aluna que fez um TCC, e isso há uns 12 anos atrás, acho que ela é de 2010. E ela pegou da Secretaria Municipal de Educação de Araras, ela trabalhava com a entrega dos afastamentos, dos atestados dos professores. E aí, 80% dos atestados vinha alguma indicação de adoecimento mental, né? Então, ela falava, e fatores ligados a estresse, a depressão, a ansiedade, 80% dos afastamentos da rede municipal de Araras vinham disso. É esperado que 20% dos trabalhadores da educação do estado de São Paulo estejam afastados por motivos ligados a questões de depressão, ansiedade, deve ter explodido isso, né? Esse dado eu sei de uns 3 anos atrás, agora deve ter aumentado, né? Então, o fato da gente precisar ser produtivo, quando a gente não consegue trabalhar, quando eu estou deprimido, quando eu não gosto, quando eu estou infeliz com o meu trabalho, a sensação que dá é que a gente está adoecido, né? Então, eu não estou feliz, eu não estou conseguindo produzir, eu não estou dando conta da demanda necessária, eu me sinto mal, eu adoeço, né? Nesse modo de produção, ser ou não, né, saudável está relacionado ao desgaste da força de trabalho. Olha que importante. Então, na nossa sociedade e nas avaliações que a gente vem fazendo agora, as condições da pessoa ligada ao trabalho dela, seja um trabalho de emprego ou trabalho doméstico, ou trabalho informal, estão relacionadas à ideia de saúde, tá? E coisas que a gente não pergunta, né? Normalmente, a gente esquece frequentemente, não normalmente. A gente esquece de perguntar qual é a sua condição, quanto que você ganha, está servindo para suprir aquilo que você precisa, quantas horas por dia você trabalha, né? Não raramente as pessoas se submetem a condições muito complicadas para poder ganhar dinheiro. Então, isso tudo está relacionado a uma ideia de saúde, tá? Tem mais uma pergunta aqui. Ah, será que é alguém que trabalha com isso? Neste ano, registrei e notifiquei 17 casos de autolesão na escola em que trabalho. 95% dos casos, os fatores são notadamente ambientais, quase sempre meninas que sofrem abuso. E isso, muito provavelmente, porque foi o que chegou em você. Não sei se você quiser falar, pode falar. Porque tem muito mais a medicação não dá conta. Exatamente, né? A menina sofre um abuso, sofre uma condição de violência, né? Uma das meninas, um dos casos, né, de tentativa de suicídio numa das escolas de Araras foi uma tentativa de suicídio mesmo, né? Não foi autolesão, não foi automutilação. A menina cortou o próprio pescoço e se pendurou numa corda no pátio da escola, no horário de aula. Ela fez isso assim com pessoas circulando pelo pátio, incentivada por algumas pessoas da escola, inclusive. Essa era uma menina que sofria uma violência do avô, muito importante, né? E aí, quando isso aconteceu, né, a menina continua na escola, isso aconteceu quando ela estava no 6º ano, atualmente ela está no 9º ano. Uma das coisas que a gente tentou, assim, várias ações, né, junto ao CREAS, por exemplo, a gente, é uma menina que a escola, a diretora da escola fazia uma coisa até uma loucura, né, ela pegava a menina na casa dela, levava para o médico e voltava na casa. Conseguimos atendimento para ela, para a avó que sofriam isso. Ela tomava um medicamento para manter um estado de humor, né? Minimamente suficiente para que ela conseguisse levantar da cama, mas era assim, a situação de violência tão, era tão presente
E o pior de tudo, ai, Fernanda, essa história você deve viver. A hora que o conselho tutelar chega para levá-la, né, ela e a avó, as duas não querem ir, né? E aí eu tinha estagiário de psicologia junto, acompanhando, e foi uma situação muito difícil, assim, não quer, não quer, não quer. Eu me lembro que uma estagiária ligou para mim e falou assim, se elas não querem, eles não vão levar, né? E aí a menina chegou a buscar por um abrigo em alguns momentos da vida dela depois disso, mas ela não queria largar a avó, ela não queria deixar a avó e a avó não queria ir embora. E o avô, que era a pessoa, né, que causava violência, era a pessoa que provia financeiramente a casa. Então, percebe, neste sentido, olha como a sociedade capitalista ela engendra uma situação de sofrimento. Se essa avó, se essa menina tivesse condições financeiras, vocês acham que elas estariam submetidas a isso? Muito provavelmente não. Se elas tivessem uma condição de ter uma outra casa, de sair dali, elas sairiam. Era um relato da avó, né? Ela falou: se eu pudesse sair, eu não posso sair. Né? Eu não tenho dinheiro para nada. Ela era aposentada, recebia uma aposentadoria e pagava muito remédio que ela consumia. Então ela falava: eu não vou conseguir viver, né? E embora existam políticas, a gente sabe como isso demora para acontecer. Então ela preferia, era a condição dada a ela. Tá vendo? Se a gente não avalia isso num contexto, a gente acha que a pessoa quer sofrer, né? É o que um jargão muito comum, né? De mulher de malandro que gosta de apanhar, né? Como se fosse muito fácil uma mulher sair de casa. Não existem políticas, né, que ajudam em prol do bem-estar emocional e afetivo. Não existe mesmo, muito pouco. Existe, mas assim, né? Não são muito favorecedoras, né? Exatamente. A ideia da sociedade capitalista, ela situa, né? Pode passar para o próximo, Fernanda. Está acabando, aí é para a gente poder fazer é, uma ideia. Então, como é que a gente vai trabalhar agora para a gente pensar essa base na qual se dá o avanço do adoecimento mental dos trabalhadores, né? Essa é a base, a sociedade capitalista. Eu não estou negando a doença biológica. Ah, sua mãe tem depressão, a sua avó teve depressão, no seu contexto, a sua irmã sofre de depressão. Você deve ter um componente biológico? Deve ter, genético. Deve ter, existe ciência para mostrar isso, né? Mas aqui eu estou falando de uma outra condição muito importante do adoecimento mental. O estresse é uma constante nas diferentes formas de organização do processo produtivo, causando não apenas diversas doenças, como também fadiga e tensão nervosa. Vou dar um exemplo, não sei se a maioria aqui é mulher, mas quando a gente cuida de filho, não sei para vocês, a avó da menina são responsabilizadas e culpabilizadas. E isso aconteceu, viu, Amanda? Isso aconteceu, ela responde por isso, é uma situação super delicada que a gente vem oferecendo. A gente conseguiu a menina numa escola de ensino integral, isso foi um avanço bem importante para ela. Ela, inclusive, virou monitora, ela fica na escola que lá tem o PEI, né? O Estado de São Paulo tem um programa de ensino integral, então ela fica das 7 da manhã às 2 da tarde e ainda a diretora conseguiu uma bolsa de monitora para ela e ela fica à noite na escola. Então, isso assim fez com que, até porque o avanço da própria doença do avô está limitando ele, né? Mas ela ainda mora com os avós. É, então, por exemplo, eu ia dar o exemplo da Fernanda, não sei se você vivenciou isso, né? Mas o filho é a coisa que a gente mais ama no mundo, né? Mas o puerpério é uma situação muito difícil. Muito difícil. Existe lá os baby blues, né, os nomes americanizados para essa situação de puerpério. Eu me lembro que à época, né, eu passei por uma situação bem difícil de puerpério, essa sensação, né, meu filho não dormia, meu filho não... É muito difícil, você não entende, a criança não fala, ela não manifesta, é muito angustiante, a gente tem que estabilizar uma rotina, pensa no trabalho, pensa em várias coisas. Eu me lembro que uma pessoa falou assim para mim, Raquel, você não está em depressão? Eu lembro que eu fiquei tão brava, mas tão brava, que a gente chama de depressão um processo que envolve, né? Eu me lembro que eu pensava assim, é,
a importância de ter alguém junto com a mulher para ajudar a tomar conta. E eu estou falando de uma condição boa, né? Eu planejei a gravidez, eu desejei o meu filho, eu amo ele, e eu tinha condições financeiras, eu tinha uma casa, eu tenho família, e ainda assim é muito difícil, né? Por isso hoje eu olho assim, né, para várias pessoas, especialmente essas que não têm condições financeiras, sociais, a dificuldade que é, né? Essa fadiga, e é um movimento de falar assim, você é mãe, não reclama, isso piora o estado, né? Essa fadiga, a angústia sentida pelo trabalhador em relação a diferentes dimensões da sua vida cotidiana, como o deslocamento para o trabalho, as tarefas domésticas, a questão de moradia, acesso à educação, alimentação e à saúde, entre outros, né, do que a gente está falando, e que não diz só sobre quem está empregado, né, diz das pessoas que não têm emprego, das pessoas que trabalham com trabalhos informais, das pessoas que agora com a pandemia, né, trabalham em casa, né? Que todo mundo fala assim, nossa, que delícia trabalhar em casa. Acho que todo mundo viveu a situação do ver o quão estressante é também ficar dentro de casa, né? A Thaís colocou aqui, para além, né, as políticas públicas, além de serem insuficientes, nem todos conseguem o direito ao acesso, exatamente, porque não basta a pessoa ser miserável, ela tem que ser mais do que miserável. Os vulneráveis muitas vezes nem conhecem, não conhece mesmo, né? Não conhece, a gente tem que falar. Dia desses, olha, não vou falar nem de um direito de uma pessoa miserável. Teve a feira de profissões da UFTM e dois adolescentes de terceiro ano de ensino médio perguntaram assim: quanto custa para estudar aqui? E aí os estudantes de psicologia falaram assim: é uma faculdade gratuita, né? E metade das vagas são destinadas para alunos das escolas públicas. Eles não reconhecem, eles não têm condição nem de conhecer que isso é um direito, né? Então, um dos trabalhos, por exemplo, que a gente faz muito nas escolas é isso, desse tipo de conscientização, né? Que é um trabalho bem importante do educador, por sinal. Então, as condições físicas e psicológicas que perpassam a vida cotidiana podem se tornar um problema para a permanência no trabalho, ou para encontrar um novo emprego, correndo risco de ficar sem qualquer ocupação. Assim, agora eu vou chegar na angústia. O medo presente, fruto das condições sociais, e não dando ênfase nas condições biológicas, que recaem sobre as pessoas, são o foco de políticas que pretendem a prevenção do adoecimento mental do educador, sem desconsiderar esses aspectos individuais. Então, a gente tem medo de perder o emprego, a gente tem medo do que a gente pode sofrer, a gente tem medo de sofrer um acidente, todas as pessoas passam por isso, nesse contexto da sociedade capitalista, e isso, né, então, esse medo é deslocado para muitas angústias. A gente vivencia isso como uma angústia, o medo de não ser bem avaliado, o medo de não se mostrar produtivo, de não se mostrar competente, né? Não sei, pode passar acho que é o último já. Passo aí. Vou dar um exemplo, só para finalizar. Eu sou professora, né? E aí existe um processo agora, né, dos alunos avaliarem a gente. Não sei se tem aluno meu aqui, mas é uma coisa interessante de se pensar, né? Não só agora, mas a minha vida toda, né, eu ouvi uma coisa importante, assim, do quanto eu sou rígida, né, do quanto eu faço eu sou muito criteriosa para corrigir prova, então assim, eu descontei, é errado, tá aqui, tá combinado, né, o que que você esperava de mim? É uma pergunta que eu sempre faço, o que que você esperava de mim? Que eu considerasse isso e te desse a nota? Essa não é uma ideia de completo bem-estar? Para pensar, eu faço muito essa reflexão. Você quer ter 10 apesar dos erros? Por quê? Será que não é um modo de olhar o medo, né? Por que tirar 9 é tanto problema, né? Por que tirar 6 é tanto problema? Tirar 7 é tanto problema. Você não estudou? Não, não consegui, professora. Minha vida não estava boa esse semestre, então tudo bem, você tirou 6. É uma consequência, você não é menos, por isso você está aqui lutando, mas pegar uma DP na vida não é a morte. Então, sabe, é um pouco do que da reflexão. Então, essa angústia,
sabe? A ideia foi essa. Situar a angústia num processo de ressignificação do conceito de saúde. Não sei se ficou claro, se aí quiser abrir para pergunta, né? Se vocês quiserem fazer comentários, se não ficou, né? Também eu posso tentar esclarecer. Professora Raquel, mas que delícia te ouvir, que delícia essa permissão, né, para nós todos, seres humanos, num determinado momento histórico, que sofremos muito impacto dessa pressão social e muitas vezes a gente não para pensar nisso, né? A sua palestra ela vem nos convidando o tempo todo a pensar sobre a nossa forma de enfrentar as dificuldades, os estresses e que tudo bem, né? Tudo bem sofrer, é comum, é normal, não é algo só meu, não é porque eu não estou dando conta, é porque é comum, é isso mesmo, somos humanos, né? Que delícia te ouvir. Muito obrigada. E aí eu abro para o Obrigada, pessoal poderem Fernanda. conversar, né? Eles estão colocando coisas aqui no chat, né? Ser mãe, ser dona de casa, ser esposa, ser trabalhadora. São muitas funções para um único ser humano, são mesmo. São muitas funções, né? Há mesmo essa fadiga, essa angústia, e é fato, né? Que Muita palestra. coisa ao mesmo tempo, né? Acho que é, eu tenho usado, assim, eu mudei para Uberaba, a Fernanda sabe disso, eu mudei para Uberaba agora no fim de julho, eu vim do interior de São Paulo e vim com o filho, com o marido, muda de escola, muda de emprego, muita mudança. Quando as pessoas me perguntam, e aí, como é que tá? Eu falo assim, tá tudo bem, não significa que esteja sendo fácil. É a minha fala predominante. Sim, não tá fácil, né? Tá ruim? Não, não tá, tá difícil, né? Algumas coisas são difíceis, mas ok, tá tudo bem, tô entendendo que esse é o meu processo, tá? Então é um pouco desse exemplo. A gente tem que ressignificar, assim, porque eu passei numa universidade pública, eu estou muito feliz e agradecida há muito. Né? Sei que é uma condição privilegiada de trabalho, que muitas pessoas almejam na realidade que a gente está vivendo. Por enquanto, eu estou apanhando bastante com algumas coisas. Eu estou adorando a sala de aula, né? Estou descobrindo coisas novas, mas está difícil, assim, é muita coisa nova, muita coisa diferente, né? É uma série de coisas para administrar. Então, é um pouco dessa mudança aí de conceito, né? Modificar. Então, quando, por exemplo, não sei se quantos de vocês atendem pacientes, atendem crianças, isso é uma coisa que eu trabalhava muito com as professoras na escola. Quando uma criança, um adolescente chegar para você e falar que está triste, permita a ele expressar a tristeza e não acabar com a tristeza dele. Ai, vem aqui que você vai ficar feliz, eu vou fazer uma atividade. Deixa eu falar, você está triste? Quer sentar um pouquinho e chorar um pouco? Quer ficar sentadinho aqui fazendo alguma outra coisa por enquanto? Daqui a pouco a gente dá o seu tempo? Acho que é essa mudança, né? Sair do completo estado de bem-estar social para a gente poder permitir a emergência de outros sentimentos aí. Acho que tem alguém querendo perguntar, né? Sim. Jonathan, fica à vontade, pode falar. Oi, gente. Oi, professora Raquel. Você falou sobre seus alunos, eu não cheguei a ser seu aluno, estou no último período da faculdade, da psicologia da Ah, UFPM. Então, prazer. Você ainda é estudante? sim, estou indo para o último período agora. Teve um desencontro. Mas você falando sobre essas coisas, sobre angústia, me veio um pouco algo que eu estudei também no meu TCC e que eu venho vendo bastante, que eu queria te perguntar sobre a solidão, que se relaciona com a angústia também dos professores, porque eu vejo que, por mais que os professores trabalhem muito em conjunto, sejam ali entre muitas pessoas, deve ter muita solidão envolvida em todos os processos. Então, eu queria te perguntar se tem realmente isso, se como que é essa parte. Acho que eu não vou conseguir ficar com a câmera ligada, porque a minha internet tá meio ruim. Mas eu queria te perguntar sobre essa solidão também juntamente da angústia. Pode, se quiser desligar, Jonathan, obrigado. O dia que você me vê na faculdade, você me fala oi, assim. Agora todo mundo deve voltar com máscara, e eu não conheço, né? É, faz muito sentido, porque aqui eu quis ampliar o conceito de angústia, né, para a ideia de sofrimento mental. A ideia era exatamente essa, porque ela vai adquirindo diferentes nomes, né, e a angústia, a solidão, ela pode variar, né? A gente pode pensar, é o mesmo processo, né? Porque se a gente contextualizar na sociedade capitalista, é cada um por si.
você tem que abater a sua meta de produção, as equipes são feitas de uma certa maneira, mas cada um tem que fazer a sua parte. Isso, em algumas ocasiões, é feito de maneira cooperativa. Algumas equipes de trabalho trabalham cooperativamente, mas outras não. Aí a ideia de solidão é muito presente, né? Eu estou sozinho. Uma coisa muito presente no contexto da escola é aquele professor, e eu gosto muito de usar isso, né? Quando o professor é novo, ele vem cheio de ideal. Logo, logo, ele lida com a realidade, alguns poucos permanecem nessa ideia de que é possível, né? Então, às vezes eles se veem sozinhos nesse processo, assim, só eu estou tentando, tem pouca gente tentando. Quando eu converso com alguém, não, não adianta, isso não adianta, né? Então é uma sensação de solidão muito forte, que aí o que Raquel, como pessoa, como profissional, lido, né? Eu tenho um estabelecimento de meta para mim. O dia que eu deixar de acreditar na educação, eu não vou trabalhar mais com isso, né? Mas eu sou uma pessoa que conheceu a Escola da Ponte, que conheceu propostas educativas que me fazem acreditar. Então, assim, se eu não acredito, Jonathan, se para mim, assim, porque se eu estou sozinha é uma coisa, mas se eu deixei de acreditar, aí eu tenho que mudar, porque eu sei que eu vou adoecer, eu sei que eu vou ficar mal, né? Então, a solidão, se você encara ela como uma possibilidade de ser aquela pessoa que tá batendo contra o muro, mas ela tá fazendo a parte dela, ótimo, pode ser uma coisa boa. Embora isso que eu tô falando para você, usa essa fala. Tá difícil. Não é que eu não tô gostando, tá difícil. Mas é a pessoa que tá lá batendo contra a maré. Ela vai remar contra a maré. Não significa que isso seja. Eu não acho que a solução para a solidão é você se aliar às pessoas que às vezes a solidão pode ser consequência de um trabalho bem feito. E aí, ok, só é difícil lidar com ela. Muito difícil às vezes, tá? Não sei se eu respondi. Se uma hora você quiser, a gente conversa melhor sobre isso. Respondeu sim. Eu acho que eu achei interessante também quando você fala sobre sociedade capitalista, que eu estava lendo algumas coisas que falavam sobre tempo e parentalidade, que relacionam um pouco com essas coisas, que é a ideia da velocidade, da voracidade das pessoas atualmente, e o quanto Isso, que isso cristaliza as pessoas. E quando não cristaliza, deixa todo mundo doido, basicamente. Todo mundo exato. correndo, então eu vejo que isso esbarra muito na escola. Sim, Então, a gente vê que tá muito. Esses dias eu tive um relato de uma mãe preocupada com o filho porque a escola pediu uma coisa e a professora pediu outra, o diretor falou outra, então a pessoa falou outra. Então, tipo, é tanta coisa tão rápido que todo mundo fica angustiado. Mas eu é. imagino que, como a gente está falando aqui do professor, tenha vários é, pontos que eu achei interessante que você foi abarcando. E respondeu sim. Muito obrigado. Se uma hora você quiser, eu acho que tem até mais material sobre o trabalho com professores, se é uma área que você gosta, depois eu posso até indicar para você, tá? Se a gente vai se encontrar na faculdade, então você me procura lá, estaremos por lá. Tem mais, Fernanda? Não sei se. Não tem mais ninguém com mão levantada. Não sei se alguém quer perguntar. Tem muitos elogios aqui no chat. Eu Parabéns pela agradeço. apresentação, agradeço, professora, foi muito bom para refletirmos, muito bom ouvi-la. Gostei, Raquel, é sempre muito gratificante escutá-la. Então, assim, temos muitos elogios aqui, né? E a sua palestra, ela vem mesmo fazer esse convite de reflexão. Vem primeiro conceituando o que é angústia, né? A angústia do outro. Quero te seguir, a Suana comentou, né? E vem falando sobre o conceito de saúde, depois saúde mental, e vem saúde mental e sociedade capitalista, vem nos convidando a É, pensar, né? Onde está essa angústia e por que ela existe? Por que ela está sim. aqui tão presente? Como é a voz, né? Que voz é essa que nós damos para essa angústia? E que perfeição é essa que nós estamos buscando? Tão Acho que difícil. fica um recado, Fernanda, assim, só para fazer um fechamento, né? Se alguém quiser me seguir, o meu Instagram não é um Instagram muito, de vez em quando eu posto coisa, normalmente sobre o meu filho, sobre desenvolvimento de crianças, né? É, acho que, assim, para deixar um recado, né, para vocês, talvez na emergência do sentimento de angústia,
de depressão, de solidão, de melancolia, de qualquer que seja esse sentimento, né? A vontade de chorar, um nó na garganta, né? Tenta identificar e respeitar isso e não acabar com ele, né? Não vá para a mesa do bar, não vá fazer alguma coisa para você ficar bem imediatamente. Vá fazer alguma coisa que ajude você a identificar do porquê. Sabe, por exemplo, você está sentindo tristeza, vê quanto tempo isso dura, né? Permita-se chorar. Se não quer chorar, não chora. Mas saiba entender como isso evolui, né, dentro de você. Se isso é persistente, se isso está todo dia, isso te impede de fazer as atividades diárias, você precisa sim buscar ajuda. Mas não significa, nunca encare isso como a ausência de saúde, mas sim como uma potência enfraquecida, né? Então, acho que tem aí tem do Instagram, tem meu e-mail, se alguém quiser entrar em contato, eu agradeço também, Fernanda, muito obrigada pela oportunidade, tá? Se alguém tiver depois alguma pergunta e quiser encaminhar pelo e-mail, eu estou disponível. Muito obrigada. Eu que agradeço, Raquel, em nome aqui de toda a equipe do Cezam, pela parceria, por estar aqui conosco, por nos ensinar tanto. Muito obrigada. E Obrigada, estamos viu? juntos aí nessa tarefa de mamãe, Sim, né? Nossos sim, pequenininhos são da mesma turma, congressistas. A minha Manu é da mesma turma do Gui. Né? isso, Então, estamos juntas aí nessa tarefa de mães profissionais e tudo isso. isso. Obrigada, viu? Eu que agradeço, Raquel. Raquel está convidada para permanecer conosco. A próxima palestra é da professora Flávia. Tá? Nós iniciaremos ela às 15h30. 30. Às 30. 15h30, está convidada, tá? Para Muito permanecer conosco. obrigada. Eu que Obrigada. agradeço. Um grande abraço. Um Pessoal, abraço.